Boa noite, gente. Nós hoje vamos dar início à meditação do livro de Primeira Reis. E a gente vai começar fazendo só uma introdução para que a gente tenha uma noção, né, de em que momento da história da Bíblia se encontra o início de Reis, falar um pouquinho também algumas curiosidades sobre Reis, começando, né, a falar que logo quando houve a tradução, a Septuaginta, que é a tradução que foi do hebraico para o grego, antigamente, esse livro, na verdade, era um livro unificado, que chamava o livro de Reis, né? Ele ainda não era dividido em duas partes, em si, como se fossem quatro partes, onde o livro de Samuel, ele fazia parte também do livro de Reis. Então, basicamente, é como se fosse primeiro Samuel, segundo Samuel, primeira Reis e segundo Reis. Todos eles eram chamados de reis. Só que aí, a partir de 1517, tanto os protestantes como os católicos passaram a adotar a separação, a divisão, onde passamos a ter 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Né? O livro de Reis, ele tem uma abordagem que trata desde o período em que o rei Davi, no final da vida do rei Davi, nós vamos ter também a divisão, né, de Israel, que é nesse período que acontece a divisão de Israel por conta do reinado do filho de Salomão. Quando o filho de Salomão toma conta do reinado, Israel é dividido em dois, sendo que são 12 tribos. Israel fica com 10 tribos e Judá passa a ser Judá, e, se eu não me engano, a outra é Benjamim. Fica se tornando o Reino do Sul, que é o Reino de Judá, e o Reino do Norte passa a ser as outras 10 tribos, né? Acho que vai ficar muito longo aqui, mas todas as outras 10 tribos, sendo que a parte de Judá ainda é por Roboão, ele fica tomando conta da parte de Judá, e outro rei assume a parte do norte, que é chamado Israel. Depois disso, a gente vem com a parte dos profetas, porque Deus, durante todo esse, desde do período, desde o início, Deus não deixa de mandar os seus profetas para que a promessa que ele fez a Abraão, ela venha permanecer, a linhagem venha permanecer e a lei venha permanecer também. Então, ele não deixa de mandar os seus profetas durante todo esse período. Aí vem a parte da invasão babilônica, que é justamente pelo não cumprimento, né, da vontade de Deus, da lei dele. E vem a parte do cativeiro, até quando a gente encontra com o último profeta, que é o Malaquias, que é quando o rei Joaquim, que é o último rei lá de Judá, que ele é libertado. Ele é preso, mas ele é libertado, e justamente existe aí uma permanência da linhagem de Abraão, até mesmo pela promessa que foi feita por Davi, porque a gente sabe que a descendência lá na frente de Jesus vem, tanto que a gente sabe que é chamado, né, Jesus, filho de Davi, que é a própria, para continuar com essa mesma linhagem. Algumas outras informações sobre a parte de reis é que nós conseguimos perceber que existe uma linhagem, né, uma cronologia em relação a partes de reis. Por quê? Que é até chamada, até anotei aqui, que ela é chamada de história deuteronomista, né? Porque primeiro a gente começa com o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, e termina com Deuteronômio, que o Deuteronômio justamente veio com Moisés, ele trazendo as explicações e a lei
para o povo que iria adentrar na Terra Prometida, visto que o próprio Moisés não iria entrar. E como eles não teriam os pais, porque os pais dele também não iriam entrar, né, aquela geração, então ele deixou aqueles mandamentos, deixou a lei para que a partir de Josué, que é o próximo livro, viesse todo, entrasse lá na terra com essa própria lei. Só que justamente continua mandando os profetas porque o povo é desobediente, né? Tanto que isso leva durante o período do livro de Reis, que o povo volta novamente ao cativeiro e justamente por uma desobediência que nós vamos ver lá em Reis, que tudo começa a dar errado a partir do momento que o rei Salomão ele se casa com mulheres de outros reis e deixa que a idolatria volte a fazer parte, né, do reinado dele, sendo que foi o que Davi tentou a todo custo não fazer, né? Com que outros deuses não fizessem parte disso. E é a partir daí que a gente vai ter a questão dos profetas. Durante todo o tempo que a gente ouve falar sobre os profetas, a gente sempre imagina como alguém que está ali para falar sobre o futuro, para prever, né? Fazer uma previsão de futuro. Quando, na verdade, justamente até mesmo pela origem do nome deles, que seriam porta-voz, é que eles passam as promessas de Deus. Por isso que acabavam até confundindo eles como se fossem porta-voz, como se fossem falar coisas do futuro, né? Mas, na verdade, é somente o porta-voz mesmo de Deus, porque Deus ele fez uma promessa e antes mesmo até de começar o livro de Reis, seria interessante ler a parte do 2 Samuel 7, se vocês puderem abrir aí, 2 Samuel 7, porque tem uma promessa e essa promessa Deus faz se cumprir e eles deixa os profetas para cada rei, ele deixa para poder tentar manter a palavra dele, manter, né, a ordem e a lei. É 2 Samuel 7. Só não notei. 2 Samuel 7:12. Meu Deus, aqui. Aqui está começando, aqui na parte que está falando com Davi. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Aqui muitas vezes parece que vai estar se remetendo a Salomão, mas a gente tem o entendimento mais profundo que, na verdade, ele está falando do reino de Jesus, porque essa é a maior promessa, de que ele enviaria um Salvador. E justamente esse reinado é a intenção com todos os profetas que venha, porque é mais uma esperança que Deus dá para que venha permanecer aquela promessa que ele fez a Abraão de uma descendência não só grande, mas uma descendência que também fosse temente a Deus. E com Jesus a gente tem essa oportunidade novamente de sermos tementes, né, a ele. E aí inicia aqui com essa mais uma das promessas que faz a introdução ao livro de Reis. Eu acho que é só isso aí. Alguém tem alguma dúvida a respeito do que ela acabou de falar, pessoal? Algum comentário extra a acrescentar? Então, fica bem claro que o que vamos ver em 1 Reis, 2 Reis, vai ser, de fato, uma sucessão de reinados, tanto de Judá como do próprio Israel, como ela falou, são 2 reinos que acabam ficando divididos. E a todo instante a gente vai ter a interferência dos profetas. Às vezes o texto referindo-se a eles vai ser um texto pequeno, mas sempre vai aparecer lá os profetas dando a direção para aquele rei, dando a direção para aqueles que são autoridades
sobre Israel, sobre Judá, e a gente vai perceber que, por muitas vezes, principalmente Israel não teve nenhum rei bom, todos os reis fizeram o que era mal perante o Senhor, e vamos entender isso como idolatria. E os reis de Judá, a gente teve alguns que fizeram coisas que agradavam a Deus, né? E outros que fizeram a mesma coisa que os reis de Israel, se envolveram com a idolatria e desviaram o povo. E aí a gente vai ver a preocupação de Deus enviando a todo momento os profetas para fazer com que aquele povo venha a ser, mais uma vez, aproximado e voltado para os caminhos de Deus. Tá certo? Então, alguém quer fazer algum comentário? Tranquilo? Então, pessoal, a gente vai parar por aqui hoje, tá certo? Porque, como eu já falei, meu propósito hoje é outro. E a gente vai interromper por aqui, mas vamos continuar na sala, tá bom?